Paulo Freire AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. A Rádio Paulo Freire inicia sua emissão em caráter experimental, direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. Um programa que dá vez e voz às mulheres no esporte, atletas, torcedoras, técnicas, todas que vivem o universo esportivo. Virada no Jogo, uma parceria entre a UFPE e o Centro Universitário UniFBV Weiden, aqui na Rádio Paulo Freire 820 AM. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Eu vinha do ônibus agora, na Avenida Recife, engarrafado. Eu queria aqui fazer uma homenagem a esse programa que está dando esse espaço pra gente. Pegou o violão aqui, tem que olhar aqui pra ler. É um galope à beira-mar. Agora, eu vim para a rádio fazer um programa, falar do que era o cordel na cultura. Eu trago folhetos de bela feitura, são versos da gente que a verve derrama. A rádio tão nossa na hora nos chama, transmite nas ondas pro povo escutar. A nossa FM a nos convidar, Nordeste da gente, o cordel que se lê. No belo programa Cuscuz com o quê? Cantando galope na beira do mar. Cuscuz com o que? O Nordeste responde, com charque, galinha, tambor e iguaria. Cuscuz com a rádio, cantar poesia. Cuscuz de cultura, eu digo de onde? Do nosso Nordeste que pega este bonde, entrando no trilhos do bom versejar, fazendo cantigas no mundo a soar. A nossa FM é universitária, a rádio do povo que é libertária, cantando galope na beira do mar. Nas ondas do rádio também cantoria, que vem nestas cordas de um menestrel, cantando poemas que faz no cordel. Cuscuz numa rádio, chegou meio-dia. Dizer pra meu povo com toda euforia, trazendo uma prosa, escutando no ar, mais um bom programa pra se apreciar. Cuscuz com o quê? Com o nosso Nordeste, sertão litoral, chegando no agreste, cantando galope na beira do mar. Fala Paulo Freire, patrono da gente, dá nome pra rádio com toda certeza, e a sua obra de enorme grandeza. Na nossa FM que é coisa da gente, cuscuz com o quê? Aqui boto quente, Henrique chamou, eu aqui vim ficar, fazer entrevista, cantar, recitar, folheto de verso, dieta estão pleno. Aqui agradeço pra Meca Moreno, cantando galope na beira do mar, cantando galope na beira do mar, cantando galope na beira do mar. Sérgio Ferreira, maior poeta. Tá ficando parecido com o codinome Resistência. É lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. É lampião, seu nome é Vigulino e o apelido é Lampião. Sertão Jatobá, sertão Cabrobó, Oricuri, Exu. Lá vê o vaqueiro pelos atalhos, tangendo as redes para os currais. Canto os chocalhos dos tristes bodes patriarcais e os guizos fininhos das ovelhinhas ternas. E o sino da igreja velha. Bom, 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 bom.
condição. Lento o comboio se move pela estrada, canta os tangerinos, a toada guerreira do tigre do sertão. É Lampião, seu nome é figurino e o apelido é Lampião. É Lampião, seu nome é figurino e o apelido é Lampião. E o ouro do boi no alto da serra, para horizontes cada vez mais limpos. Tem qualquer coisa de sinistro, como as vozes dos profetas, anunciadores de desgraças. O sol é vermelho como um tição, lento o comboio se move pela estrada, canta os tangerinos, a toada guerreira do tigre do sertão. É Lampião, seu nome é figurino e o apelido é Lampião. É Lampião, seu nome é figurino e o apelido é Lampião. O sol é vermelho como um tição, sertão, sertão, sertão. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Descomplica Dados. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Começa agora mais um programa especial da transmissão experimental da rádio que fazemos juntos e juntas. Eu sou Marcelo Detoni, estudante de jornalismo da UFPF, e este é o Descomplica Dados, o programa que fala dados de tecnologia e cultura digital. Hoje vamos reprisar a nossa primeira edição do programa, sobre transparência de dados. Até a próxima. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Começa agora mais um programa especial da transmissão experimental da rádio que fazemos juntos e juntas. Eu sou Roberto Peixoto, estudante de jornalismo da UFPE, e este é o Descomplica Dados. Vamos explicar o que são dados de interesse público, qual a dificuldade de se obter dados desses tipos e em nosso país, claro, e quais são as iniciativas que estão contribuindo para a política de transparência no nosso estado, em Pernambuco. Eu gostaria de lembrar você, que está acompanhando nosso programa, que a nossa discussão aqui pelas ondas da Universitária 820 AM também vai ser reproduzida na nossa transmissão ao vivo no Facebook. Está sendo reproduzida, na verdade. Basta acessar facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire. Bem, o acesso aos mais diferentes tipos de dados de interesse público é uma ferramenta poderosa para toda a nossa sociedade. E o acesso a essas informações é muito útil porque, ao garantir a divulgação desses conteúdos, a sociedade civil pode propor inúmeras políticas de aperfeiçoamento da gestão de nossas cidades, estados e do nosso país em geral. Assim, se uma organização não governamental, por exemplo, que luta pela defesa dos direitos da comunidade LGBTI, tem acesso ao registro de violência de motivação LGBTfóbica em todos os bairros do Recife, por exemplo, essa ONG poderia calcular, com essas estatísticas, políticas públicas que garantam a melhor segurança da sua população. E isso é apenas uma área de exemplo de uso desses dados públicos. Entretanto, para que essas informações possam ser utilizadas para o benefício de todos nós, é preciso, claro, que esses dados estejam abertos, ou seja, quando uma informação estiver livre para acesso, uso, modificação e compartilhamento. E desde 2012, com a criação da Lei de Acesso à Informação, a chamada LAI, qualquer pessoa pode solicitar qualquer informação aos estados e municípios e aos poderes executivo, legislativo e judiciário do nosso país. Desde que, claro, a publicação desses dados não ameace a segurança da sociedade ou do Estado. E o que isso significa é que qualquer pessoa pode ter acesso a informações produzidas por todos os órgãos públicos do país. Mas essas informações precisam ser, portanto, como eu já falei, livres para acesso. Entretanto, a gente sabe que para que isso ocorra, há diversos empecilhos. Fazer um pedido de via lei de acesso à informação é, de fato, muitas vezes uma tarefa trabalhosa. Negativas de acesso a dados que deveriam ser públicos não são raras. E a longa espera por essas informações é bastante frequente. No mês passado, inclusive, o governo federal propôs um decreto que alterava as regras de transparência da lei, da LAI, da Lei de Acesso à Informação, ampliando a lista de servidores com poder para classificar documentos considerados sigilosos.
Entretanto, a proposta foi barrada pela Câmara dos Deputados no último dia 20 de fevereiro, mas ainda será votada pelo Senado. Por isso, já que estamos falando sobre dados abertos de transparência de informações, trouxemos a Raquel Lins para conversar com a gente. Raquel é ativista dos dados abertos em Pernambuco, cientista política pela UFPE e fundadora do portal Pernambuco Transparente, um projeto criado para cobrar mais transparência dos órgãos de controle social do Estado. Seja bem-vinda, Raquel. Bom dia. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui falando exatamente sobre esse assunto que é tão importante. E eu acho que está no, vamos dizer assim, no ápice, vamos dizer assim. As pessoas estão cada vez mais preocupadas em entender mais sobre transparência, né? Assim, no contexto que a gente está vivendo de crise política, crise econômica. Eu fico feliz pelo menos por esse aspecto. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem algum grau de interesse em saber, aprender um pouco mais sobre transparência. Sim, e a gente fica feliz em receber você. Obrigada. Aqui. Então, eu gostaria de começar o programa te perguntando, para explicar o que são dados abertos também, na verdade, né? Porque muita gente que está nos ouvindo não deve fazer a mínima ideia do que são isso. A grande diferença do formato a transparência em termos de dados abertos é que é justamente esse caráter que você já destacou aí no início da sua fala. Ele pode ser livremente utilizado, né? É uma base de dados que fica à disposição para você modelar, reutilizar da maneira que quiser. E isso dá uma liberdade para que essas bases de dados possam ser utilizadas para propor as mais diversas soluções. Então, você pode tanto utilizar aquilo para produzir estudos sobre políticas públicas, como você já mencionou, mas desenvolver até aplicativos, fazer uso daquilo para assim, vamos dizer assim, fazer discussões sobre dados, inclusive. É um uso que, na verdade, ele é infinito. Aquilo vai depender da criatividade de quem se utilizar daqueles dados. Então, esse eu diria que é o mais fantástico dos dados abertos. É você disponibilizar todas as bases de dados para que aquilo, a solução e o melhor destino, vamos dizer assim, um futuro melhor para todos nós, ele seja construído por todos, né? Nós temos uma comunidade muito forte, um dos maiores polos de tecnologia do país está aqui em Recife. Então, imagine o potencial que você tem em disponibilizar tanto dados, podem ser dados públicos, tanto como empresas. Nós temos grandes empresas no mundo, como a Hewlett Packard, por exemplo, que tem empresas que adoram fazer hackathons. Tem empresas que desenvolvem já produtos e disponibilizam as bases de dados livremente dos códigos, dos programas, dos produtos, para que isso seja desenvolvido e ampliado como as pessoas quiserem. Então, e para ter acesso a esses dados, é complicado de se fazer? Só os hackers que vão ter acesso a esses dados ou não? Todo mundo pode ter acesso a isso? Nós temos o que a lei de acesso à informação... A lei de acesso à informação, ela já é um marco para o país, porque ela estabelece que, por exemplo, despesas públicas, elas têm que não só estar disponível no portal de transparência, ou seja, aqueles dados visualmente mais acessíveis, organizados, né, que você pode buscar por área de interesse, assunto, mas também em formato aberto, né? Então, você pode baixar as bases de dados, recalcular aquilo, ter planilhas de Excel, enfim, o ideal é que aquilo seja... O dado aberto, ele é a última fronteira da transparência. Você não só organizar aquilozinho num portal fechadinho, mas você dá a base de dados. Olha, a base de dados nossa é essa, faça o uso como você quiser. Então, o interessante da Lei de Acesso à Informação foi isso. Ela estabelece esse critério de despesas. Mas nos portais governamentais, nós podemos fazer muito mais, como é o caso, por exemplo, do portal da Prefeitura do Recife. O portal de dados abertos, ou seja, não estou falando aqui do portal de transparência. O portal de dados abertos, ele já foi desenvolvido e já está no ar desde 2013. A Prefeitura do Recife, inclusive, já realizou 6 hackathons para utilizar, para desenvolver soluções com base no que disponibiliza o portal de dados abertos, que tem, por exemplo,
onde o SAMU, os chamados de SAMU, você tem onde está mapeamento dos parques urbanos que a gente tem disponível, praças públicas, parques, tudo isso tem um universo, vamos dizer assim, de serviços públicos, acidentes de trânsito, então você pode saber onde foram as ocorrências de acidentes de trânsito, tudo isso em mapeamento aberto, né? E com isso pensar soluções, saúde, urbanísticas para a cidade. Então isso eu diria que é o fantástico, você ter os serviços, os dados de serviços, onde são as ocorrências, as solicitações de serviços à disposição em dado aberto. Certo. Né? E, então, já que tu já tocaste no assunto da lei de acesso à informação, eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente o que foi essa lei, o que é, na verdade, essa lei. Essa lei de acesso à informação, qual que é a grande chave dela? É justamente isso. Ela vem como um marco porque ela estabelece que o sigilo é exceção, né? Ou seja, a grande regra se torna tudo tem que estar transparente. Uhum. E no momento em que você diz que o sigilo ela é uma exceção, tanto no momento em que você, e obriga também que você já tem que disponibilizar os dados, né? Você já tem que estar lá tempestivamente, você tem que entrar no website, está disponível os dados, você também pode solicitar. Você não encontrou um dado da maneira que você gostaria de encontrar, você pode entrar em contato com o órgão público dos 3 poderes e solicitar. Inclusive, você pode sugerir, olha, eu gostaria de trabalhar isso com uma planilha, poucas pessoas sabem disso, né? Acha que, eu quero tal informação. Você pode, inclusive, solicitar, se for possível, por favor, enviar em formato PDF, numa planilha, algum formato de visualização que vocês tiverem especial. Então, ela basicamente retirou todo, vamos dizer assim, qualquer, vamos dizer assim, ar de mistério que pudesse haver diante de informações públicas, né? E quem é que pode fazer esse pedido de lei de acesso à informação? Qualquer pessoa pode solicitar e você tem um prazo de até 20 dias para receber essa resposta. Esse órgão público ele tem que cumprir com isso. Sim. E ele pode solicitar o órgão, o que ele pode fazer? Ele pode solicitar uma extensão desse prazo, caso seja necessário, porque ele não conseguiu organizar essa informação para disponibilizar. Mas esse prazo é uma extensão de apenas poucos dias também, né? Menos do que esse prazo de 20 dias. E você, caso você receba uma negativa, você ainda pode tentar recorrer, né? Se você vê que aquilo não tem, de fato, uma justificativa para sigilo, como é o caso que você já citou, de segurança pública e tudo mais, proteção, realmente por uma proteção ao Estado, então você pode recorrer. O sigilo é a exceção. Exatamente. Eu acho que é isso que a gente tem que guardar da lei de acesso à informação. Tem que derrubar o sigilo, ele morreu ali com a lei de acesso à informação. E o que a gente pode fazer com esses dados obtidos da lei dessa informação? Qual a importância prática, assim, da lei? Explica pra gente. Eu digo que é tudo. Por que é tudo? O limite para isso não existe, porque você pode utilizar isso para cobrar melhores políticas públicas, como, por exemplo, a Associação de Ciclistas Metropolitanas do Recife já faz tão bem. Eles, inclusive, são recordistas de pedido. Amiciclo, já fizeram mais de 300 pedidos de acesso à informação somente à Prefeitura do Recife, exatamente para fazer relatórios, discutem orçamento, tudo com base nas informações que recebem, e com isso eles apontam, olha, existem gastos que são feitos e que não justificam que a gente tendo uma política de plano diretor cicloviário para ser cumprida, ele seja realizado. A gente, inclusive, tem um depoimento deles que vamos escutar no segundo bloco do programa. Joia. Pode continuar. E então, eu acho que uso para fiscalizar, cobrar melhores políticas públicas, para você sugerir também, criar, eu acho que o formato aberto, ele ainda é mais fantástico, porque você cria aplicativos, nós temos aplicativos fantásticos já desenvolvidos aqui na cidade, inclusive no próprio, a gente vai falar isso em breve, que é o Open Data Day, nós comemoramos isso no sábado, e nós tivemos lá a palestrante do Replante, que é um aplicativo que
já tem mais de 300 downloads em Recife, isso é algo fantástico. E é justamente que cria uma comunidade que fortalece a plantio de hortas urbanas, vamos dizer assim, tanto por indivíduos como espaços públicos que possam ser melhores reaproveitados. E tudo isso através de um aplicativo que fortalece e integra pessoas interessadas no assunto. E que foi feito com base no portal de dados abertos da Prefeitura. Eles venceram um dos hackathons, um dos últimos hackathons da PCR e desenvolveram o aplicativo. Pronto, eu queria perguntar justamente a tu, o que são esses hackathons? Explica para os nossos ouvintes que estão assistindo. Os hackathons, embora é interessante isso, muita gente associa justamente somente ao pessoal de TI, né? Quem gosta, apaixonados por tecnologia. Mas os hackathons, na verdade, são momentos especiais, né? Vamos dizer assim, de 3 dias, 2, às vezes menos, que é um momento de sinergia em que você junta pessoas de diversas formações, são cientistas sociais, curiosos, gente que está apaixonada ali pelo tema do hackathon. Nós temos uma tradição de hackathons aqui em Recife muito grande, então são diversos temas. Se o hackathon for sobre mobilidade, ele junta quem gosta de discutir urbanismo, arquitetos, engenheiros. E a grande questão é justamente essa. Ele é um momento onde várias pessoas que gostam do assunto que está sendo ali, que o hackathon busca pensar, com pessoas especializadas em tecnologia. Então, é um momento em que você junta essas pessoas, pensa uma solução e que possa ser viabilizada pelas pessoas que estão ali especializadas em tecnologia. Pessoas das mais diversas áreas, das mais diversas organizações. Podem participar. Empresas também. Sim. Pronto. Por isso que eu queria fazer uma pergunta justamente relacionada à lei de acesso à informação e a questão das empresas também. Porque eu queria saber quem pode fazer um pedido via lei de acesso à informação. É só pessoas privadas não, pessoas, indivíduos da sociedade civil, organizações privadas, ou quem mais pode fazer? Não, até organizações. A Amiciclo faz um pedido em nome da associação. Então, o interessante é isso, acho que da lei você tanto pode solicitar como instituição, a pessoa jurídica, como você pode solicitar isso como individualmente. Então, essa é a diferença. Entendi, pronto. A gente vai fazer um intervalo agora rapidinho para continuar com essa discussão aqui sobre dados abertos na Rádio Paulo Freire e voltamos já. São 12h18. E nós estamos recebendo a professora de teatro da UFPE e doutora em fonoaudiologia, Rosemary Martins. Uma pergunta que é até um pouco complicada de responder. O que é arte? Se a gente seguir pelo dicionário, a gente já vai ver que arte é artifício, né? No dicionário. Então, é uma forma de ver o mundo a partir do artifício mesmo, de você criar situações onde você pode ver o mundo de uma forma diferente. Você faz uma foto, você pode até não reconhecer aquele lugar, porque o foco do artista, a forma de ver o mundo é diferente. Então, a partir da arte, você pode ver o mundo de uma forma completamente diferente. Então, eu acredito que a arte, ela tira você daquele lugar comum. Ele sacode você, né? ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. A Rádio Paulo Freire apresenta Caderno de Cinema. Olá a todos e todas que sintonizam agora na Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Eu sou João Lucas, aluno do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE, e você está ouvindo a programação experimental da Rádio Universitária Paulo Freire. Está começando agora o Caderno de Cinema, o
o programa que a gente fala um pouco sobre o circuito de cinema alternativo daqui do Recife. E aí, galera, eu sou Bia Jatobá, sou também estudante de Rádio e TV da Sala de Joy. Oi. E nessa programação a gente fala sobre o cinema cultural do Recife, mais conhecido e mais clássico de todos. Oh, yes. A gente fala agora do Cinema São Luís, que tem uma programação diferente daquelas que vemos nos cinemas dos shoppings e que geralmente dão maior preferência aos filmes lá dos Estados Unidos. Pois é, essa é a grande diferença, né, desses cinemas culturais. Eles priorizam obras nacionais, trazendo alguns outros filmes que fujam dos Estados Unidos. São Exatamente. filmes asiáticos, europeus, africanos, enfim. A gente fala desses cinemas que são chamados os cinemas de rua, que trazem coisas diferentes pra gente assistir e por um preço bem mais acessível. Totalmente. E sim, e olha só, lembramos que estamos com transmissão ao vivo lá no nosso Facebook, o facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire ou Rádio Universitária Paulo Freire UFPE. É só dar aquela procuradinha. Então, se quiser deixar pra gente alguma mensagem, algum recado, quiser perguntar alguma coisa ou indicar algum filme, como todas as vezes a gente tem pedido aqui, é só falar com a gente. Isso aí, além do Facebook, a gente também tem um canal no YouTube, que é para onde vão todas as nossas programações experimentais, inclusive os nossos cadernos de cinema. Caso você tenha perdido alguma coisa, é só passar lá e pesquisar Rádio Universitária Paulo Freire e se inscrever no canal, compartilhar com as pessoas, etc. e tal. E olha só, como em todo caderno de cinema a gente traz uma notícia sobre o mundo regional do nosso cinema, esse programa não poderia ser diferente. Semana passada a gente falou sobre a Semana do Audiovisual, um evento organizado pela galera da Fundação Joaquim Nabuco, a Fundagem. E agora, aliás, esse evento foi um momento de exibição de filmes premiados e lançados pela Fundação, lá na Fundação. Muito massa. Teve o lançamento dos editais do 14º concurso de roteiros Rucker Vieira e também a premiação Geneton Moraes. E no meio de tudo isso, a gente falou do filme da Tila Chitunda, que é Fotográfica. É uma mistura mesmo das palavras fotografia com África. É isso. Que é um filme que resgata as histórias da família da própria diretora, enquanto ela fala sobre ancestralidade e tudo mais. Como a gente falou da vez passada, fala mais uma vez, esse filme é lindo, é muito bonito e com uma história muito massa. E a gente volta pra falar sobre Tila Chitunda aqui no Caderno de Cinema, porque teve outro filme dela agora. Dessa vez, um filme pré-indicado ao Grande Prêmio de Cinema 2019. Uau, viu? Que é uma premiação da Academia Brasileira de Cinema, a ABC. O filme indicado foi Nome de Batismo, Alice, que está concorrendo na categoria Filme Documentário. Nome de Batismo, Alice, é mais um filme histórico que puxa também as histórias da própria Tila Chitunda e da sua família. O filme conta a história da Alice, que é a única filha brasileira de uma família angolana que vive no Brasil. É um filme que vai atrás das raízes da diretora lá na Angola, e para conhecer mais a sua própria história e entender o que fez os pais dela darem esse nome para ela, né? Que é a Alice. Esse filme, a gente assistiu, não foi? Eu mandei pra Bia esse filme aí. Assisti ontem. Maravilhoso, velho. Inclusive, eu queria dizer aqui que a melhor técnica de som do mundo, tá trabalhando nesse filme, que é Catarina Polônio, tá ali no fundo do nosso streaming. Nossa, a coordenadora operacional, Oh, yes. que ela aparecendo ali. Vai, Catarina! E, velho, a gente assistiu esse filme e eu posso dizer pra vocês que eu achei muito lindo. Eu tinha assistido Fotográfica e amei o filme Fotográfica. Só que eu tava comentando com Catarina que eu gostei ainda mais de Nome de Batismo. Ele parece ser... Ele traz mais história, sabe? Ela foi lá pra conversar com a galera. E eu achei muito honesto, assim, porque ao longo do filme ela vai contando a experiência que ela tá tendo e ela falando sobre esse distanciamento, mas ao mesmo tempo essa tentativa dela de se aproximar da história. Só que é um oceano, literalmente, de distância que fez com que ela se distanciasse dessa raiz dela, até a língua que ela deveria saber, né, entre aspas. Mesmo lá, ela se sente um pouco distante da galera, Sim, né? total. Eu achei muito legal que é um resgate da Tila, da sua história, e a história dela com a avó dela, sabe? Eu acho que é a avó. E, assim, é muito lindo, porque ela conta o filme, ela narra o filme como se ela estivesse contando pra avó, sabe? É como se ela estivesse escrevendo um diário pra avó. Achei isso muito lindo. Porque, pra quem não sacou, o nome dela, da Tila, é Alice, né? Assim como o da avó dela era, né? E aí essa ligação é muito forte.
Olha aí, que legal. Vamos chamar agora aqui Catarina Apolônio, a melhor de todas daqueles, para falar um pouquinho sobre o filme. Catarina, bem-vinda. E aí? Bem-vinda ao seu local de trabalho, enfim. Vocês estão falando do nome de batismo, né? Isso. Exatamente. Então, a Alice começou essa série de curtas. A gente tá com interferência. Essa série de curtas começou com esses dois... Já tem esses dois primeiros curtas prontos. O nome de batismo Alice, que é o primeiro nome de Alice Chitunda, e o Francis, que é o segundo nome dela. E que estreou no É Tudo Verdade desse ano. Chique. E aí ela vai explicando o porquê de cada nome que ela tem. Aí esse primeiro ela ganhou porque é uma homenagem à avó. E o segundo vocês precisam assistir o filme para saber porquê. O terceiro também, o quarto e quinto nomes também. Mas aí, tipo, eu já adianto que já tem os dois primeiros prontos. Nossa. O nome completo de Alice é Alice Francis Tilovita Cicato Chitunda. Poxa vida. E aí ela vai fazer Que uma história sobre cada nome dela. Que belíssimo. Perfeito. E aí vocês viram o nome de batismo Alice, que é o primeiro. Foi. Inclusive a gente, nome de batismo tá disponível de graça para assistir no site Porta Curtas. Então se você tá aí de casa, ficou interessado, até a Catarina veio falar com a gente sobre... Eu não sei se foi esse que ganhou o É Tudo Verdade do ano passado. Melhor foi o curta. Francis, né? Eu não sei. Não, o Francis estreou esse ano. Tá. O Alice estreou ano passado também, não É Tudo Verdade. E eu acho que foi o nome do batismo Alice que ganhou melhor curta, não É Tudo Verdade, do ano passado. E tá concorrendo agora de novo pra mais um... Velho, esse filme é muito bom. Aí eu espero que quando termine os 5, que vire um longa, né? Oh, yes! Ia ser muito bom. Ia ser massa. E outra coisa, quem não tem muito tempo pra assistir longas e tudo mais, esse filme tem 25 minutos. Pois é, exatamente. Então, tipo, é muito fácil de assistir assim. Mais rápido do que ver uma novela. É isso. Valeu, Catarina. Inclusive, obrigada. mais uma vez, se você tá a fim de assistir, acessa lá o site Porta Curtas, que tá tudo lá. Exatamente. Para acessar é bem simples. É só procurar portacurtas.org.br. Org é ORG. E lá na pesquisa você procura por nome de batismo Alice. Ou qualquer outro que você sinta interesse em assistir lá no site, né? Então passa lá. Mas agora, voltando para o nosso caderninho de cinema, a gente volta para falar sobre o Cinema São Luís e a sua programação dessa semana de maio. E o Cinema São Luís, como a gente falou, é esse grande cinema cultural histórico aqui do Recife, dos últimos sobreviventes do cinema de rua. E para quem ainda não conhece ou não sabe muito do espaço de lá, o Cinema São Luís foi inaugurado em 1952, ou seja, mais de 50 anos ele existe. E só em 2008 que ele foi tombado como um monumento histórico pelo governo do estado de Pernambuco. É um cinema muito lindo por dentro, com aquele sentimento clássico do que é um cinema, que são as cadeiras vermelhas, né? Uma sala bem ampla, uma sala com 2 níveis, porque tem um mezanino, né? Para quando ele é utilizado como um cine-teatro. E a sua marca autoral são os vitrais maravilhosos e coloridos que ficam lá do lado da tela. É uma obra da artista plástica Aurora de Lima. É lindo. E ele abre de terça a domingo. Os preços de ingresso é R$10 a inteira e R$5 a meia. Mas as terças tem promoção, é R$6 a inteira e R$3 a meia. Bem mais baratinho. Bom, e para abrir essa semana, a gente tem um filme que estreou mês passado e chega no Cinema São Luís agora em maio. Eu tô falando do filme de Letícia Simões, O Chalé é uma ilha batida de vento e chuva. Vamos ouvir o trailer? Marajó não é inferno, tampouco paraíso perdido. A gente das ilhas são a farinha d'água dos meus beijos. Dalcídio Jurandir. O Marajó fica 1 hora de barco de Belém, mas parece distante, quase outro planeta. Um planeta aquático, encharcado. O escritor Dalcídio Jurandir, nascido no Marajó, dedicou a sua vida a escutar e escrever as histórias das pessoas que vivem nas ilhas. Pescadores, agricultores, vaqueiros, professores, sonhadores.
Isso aqui é muito bonitinho, essa flor. Dá muito aqui. Dá cheiro ela também? Tem cheiro bom? Tem o cheirinho. É pouco, mas tem. Dizem que nunca sabe se é verdade que a pessoa para lá tem tanto búfalo que não confere nem por cabeça, confere por retiro. Tantos mil em uma fazenda, tantos mil em uma fazenda. Não sabe nem quantos nascem, nem quantos tem por tudo. Em 1939, com 30 anos, recém-saído da prisão por protestar contra o fascismo, Dalcídio aceitou um trabalho que ninguém mais queria: voltar às ilhas da sua infância, inspecionando escolas públicas. 80 anos depois, eu refaço seu percurso. Esse filme é um encontro das águas e dos tempos, um encontro com a Amazônia, um encontro com a literatura de Dalcídio Jurandir. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Você acabou de ouvir aqui com a gente ao trailer do filme O Chalé é uma ilha batida de vento e chuva. Filme nacional que chega no Cine São Luís essa semana. É sobre o São Luís que o Caderno de Cinema fala hoje. Então, se você quiser comentar alguma coisa com a gente, é só procurar pela nossa página do Facebook. Pesquisa aí, Rádio Universitária Paulo Freire UFPE. E O Chalé é uma ilha batida de vento e chuva. É esse nome enorme mesmo que você acabou de ouvir. É um filme documentário que conta a história do livro do escritor Dalcídio Jurandir. Livro que fala sobre o Pará e o povo de lá, a cultura deles e as histórias de vida deles. Dalcídio documentou essas histórias em uma saga de 10 volumes, enquanto fazia a travessia do rio Tapajós de barco para trabalhar como inspetor numa escola. E aí, esse filme aí de Letícia, ele recupera todas essas histórias e refaz esses caminhos. E usando o rio dos Tapajós, né, como o caminho que ela vai percorrer para percorrer também essa narrativa, que é muito também da história desse escritor que se chama Dalcídio, né? Eu achei muito legal que esse filme, a gente falou sobre Nome de Batismo Alice, e ele mais ou menos traz essa mesma ideia de voltar passos para entender a história, sabe? Exatamente. Ele puxa essa história de Dalcídio. Dalcídio fez várias pesquisas e várias entrevistas e vários depoimentos. E agora a Letícia vai lá e refaz esses passos. Ela inclusive fala isso no trecho do trailer. Sim. Você acabou de ouvir aí. É muito bonito. É um encontro com a Amazônia, ela fala. E eu acho isso tão simbólico, porque é um povo que constantemente... Aliás, esse depoimento dela ajuda a desconstruir essa ideia que a gente sempre tem de a Amazônia, índios, todos iguais. E eu tava lendo até uma review, como é que fala que quando... Um artigo? Um artigo não, uma resenha. Uma resenha sobre o filme, pronto, obrigado. Obrigado, Larissa. E até eu vi um pouco de preconceito no olhar com essas pessoas, porque eles falavam assim, ainda se usa o transporte através dos rios lá. Só que não é um ainda, não é como se fosse uma tecnologia inferior, sabe? E outra, por que eles falam isso da Amazônia e não falam isso de, sei lá, Veneza? Pois não, Veneza é lindo. Pois é, e aí, agora também, eu acho interessante desse filme, é que eu tava lendo um pouco mais sobre ele, né? E que mostra muito que nada mudou, apesar de ter passado tanto tempo desde que Dalcídio não está mais lá, né? Porque ele é falecido. Não mudou muita coisa no sentido de melhorar a educação, porque ele trabalhava como inspecionador de escolas, enfim. É muito legal a gente ver esse paralelo entre os tempos, mas ver também que... A história não muda muito. Né? A história não muda tanto. O Chalé é uma ilha batida de vento e chuva, que é esse nome enorme desse filme. Vai passar no Cinema São Luís, lá na Rua da Aurora, essa terça-feira, de 3h50 da tarde, e também na quarta-feira, de 3h50 novamente. Vale lembrar que terça-feira a entrada inteira é só R$6 e a meia R$3. Então fica a dica. E tem mais filme, viu? Terça-feira estreia o filme Mormaço, lá no caso no São Luís, que já estreou. É filme brasileiro de Marina Meliandi. Se liga aí no trailer que tá incrível. Se derrubarem minha casa, eu construo de novo uma do lado. E se derrubarem de novo, eu construo de novo.
Qualquer casa para ser demolida precisa passar por uma negociação. Só pode acontecer com a concordância de vocês. Não se parece com nada que eu vi. Se eu estiver morrendo, você me fala, certo? A cidade tá mudando. E a cidade tá mudando a favor de quem? A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Você está acompanhando o Caderno de Cinema e a gente acabou de ouvir o trailer de Mormaço. Você encontra o link para ele no nosso Facebook, tá bom? Passa lá na Rádio Universitária Paulo Freire, UFPE. Mormaço, que é o filme que a gente acabou de ouvir, narra o verão mais quente da história do Rio de Janeiro, enquanto o estado se prepara para as Olimpíadas que aconteceram em 2016. A gente acompanha a história de Ana, que é uma defensora pública, e ela está lutando pela proteção da comunidade ameaçada de remoção para dar seguimento às obras do Parque Olímpico. No meio do calor e das lutas, manchas estranhas e roxas começam a aparecer em Ana, sem que ela saiba exatamente o que são e por que elas apareceram. Eu acho que o nome já nos diz um pouco sobre isso, né? Mormaço. Pois é, Mormaço chega essa semana no São Luís na terça, de 7h30 da noite, e na quarta, de 5h40. Vale a pena ver, viu? E para fechar a semana do Cine São Luís, a gente tem o recém-estreado filme de Rafael Gomes, que foi lançado agora, em 16 de maio desse ano. O filme 45 Dias Sem Você é uma comédia dramática e romântica com protagonismo gay. Confere aí o trailer. Já faz 8 anos que eu tinha um porto seguro, sabe? Que era eu quem rejeitava os outros. Só que aí, de repente, de uma hora pra outra... Eu já fiz esse esquema de entrar no aeroporto e pegar o próximo avião pra algum lugar. Vai ser incrível. A gente vai fazer um rehab sentimental. Quando esse, que a gente não fala o nome, voltou, foi pra terminar. Eu não entendi nada. Eu também não. É por isso que eu tô aqui. Eu te amo como se não tivesse ninguém me olhando. É uma das coisas mais bonitas que já me disseram. E o que você sente por ele agora? Varia entre um ressentimento, um ódio profundo e a vontade de ver ele morrer na minha frente. Mi amor. Tudo isso que você tá sentindo é pura bioquímica. Não tá lá a pessoa achando que tá sofrendo de amor, mas é só refluxo. Eu vou falar pra ele que eu quero esmagar a cabeça dele no asfalto. Você não pode vir pra Argentina e não beijar um argentino. Tô sentindo muito ódio, tô me sentindo imbecil. Você tá vivendo a vida dele, você não percebeu ainda? Se puder! Ele me ligou. Vai ficar tudo bem, você sabe, né? Sim e não. CYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Você acabou de ouvir o trailer de 45 Dias Sem Você, com a gente aqui na Rádio Paulo Freire, no programa Caderno de Cinema. Lembrando que a gente tá ao vivo, viu? Se quiser conversar com a gente ao vivo aqui, mandar alguma mensagem, indicação de filme e tudo mais, fala com a gente no nosso Facebook, que é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire, UFPE. Isso também vale pro Twitter e Instagram. A sinopse de 45 Dias Sem Você diz assim: ao sofrer uma grande desilusão amorosa depois de aguardar por 45 dias um amor que nunca retornou, Rafael, o jovem que a gente acompanha na história, decide romper as próprias barreiras e embarca em uma inesperada viagem. Seu objetivo principal é ir até 3 locais diferentes, encontrar 3 amigos que também optaram por abandonar suas vidas por outras razões. É um daqueles filmes car trip, assim, é road trip, né? Que é você sai viajando, de viagens e romance, bem naquele estilo Sessão da Tarde. Então, é bem no estilo Sessão da Tarde. Realmente. Ele é um romancezinho assim, na fórmula. É bem bestinha, né? É, bem assim,
tô aqui sem querer pensar na minha vida. Cheguei do trabalho, entendeu? Vou relaxar, beber um negocinho, comer alguma coisa gostosa e vou assistir esse filme bobo. Tipo, beleza, ele não é um filme que vai te ensinar nada. Mas eu acho legal. Sabe, tipo, filmes que não te ensinam nada também. Filme pelo filme, eu acho ok. É uma coisa divertida. Eu acho que a gente faz isso várias vezes, inclusive. E às vezes é bom, né, a gente viajar. Porque, por exemplo, o filme, ele trata de um jovem que parece que ele tem todo o dinheiro do mundo, sabe? Isso. Tipo, ele vai pensar, vou aqui viajar Vou pra Londres. Vou pra Londres, vou pra, sei lá, vou pra outro lado do mundo, entendeu? Pra só tentar superar esse meu amor aqui que eu não consegui. E apesar disso tudo, bobinho e tal, eu acho muito legal que esse filme tenha saído na semana do Dia Internacional contra a LGBTfobia. Exatamente. Então, tipo, já ocupa Super mais um importante. espaço na grade do cinema, sabe? Isso é muito legal. E os produtores do filme parece que são os mesmos do Hoje Não Quero Voltar Sozinho. É verdade. Que também é um filme que trata da temática LGBT, né? Mas eu acho que dessa vez, nesse filme, o 45 Dias... Como é? 45 Dias Sem Você. Não é um tema principal, assim. É mais um... Existe, sabe? E o que é muito legal também, porque não coloca a temática LGBT exatamente no cerne do filme, no centro do filme, mas ele existe como existe na realidade, assim, é uma coisa bem despretensiosa e tal. Eu acho muito importante se abordar dessa forma, né? 45 Dias Sem Você passa essa terça de 5h40 e ainda essa semana temos o filme de Jorge Pereira, Organismo. Falamos aqui sobre ele várias e várias vezes. Exatamente. Que esse é um filme que tá fazendo muito sucesso. Ele tá no Cinema São Luís, tá na Fundação, nos dois cinemas da Fundação. E é bem legal. A gente vai ouvir agora as indicações de vocês aqui no Caderno de Cinema. Semana passada, quem nos mandou indicação foi Tárcio, com o filme Super Sensível, Alive Inside. Que significa vivo por dentro, né? Muito bom. É um filme incrível e essa semana a gente tem indicação de Luiz Eduardo. Bora ver o que ele tem pra nos indicar? Meu nome é Luiz Eduardo Soares da Silva, eu tenho 33 anos, sou geógrafo de formação e sou analista previdenciário pelo estado de Pernambuco e sou um cinéfilo de carteirinha, sou amante de cinema e o filme que eu quero indicar é A Balada de Buster Scruggs, que tem na Netflix. É um filme composto por 6 histórias e as histórias são ambientadas no Velho Oeste americano. E essas histórias, elas são como se fosse um epílogo da morte. São todas ambientadas com essa temática da morte no meio. E é dirigido pelos irmãos Coen, que são maravilhosos. Eles venceram o Oscar com o filme Onde os Fracos Não Têm Vez. E é maravilhoso. Então quero indicar para vocês esse filme, que é uma das coisas mais bem produzidas, eu acho que na Netflix. E concorreu ao Oscar ano passado com 3 indicações, que foi música, aliás, melhor canção, roteiro adaptado e figurino. Infelizmente não levou nenhuma das 3, mas isso em momento nenhum desmerece o filme ou diminui a qualidade da produção. Vale muito a pena. Valeu. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Então tá aí, valeu Luiz Eduardo pela indicação desse filme que realmente é muito massa. A Balada de Buster Scruggs, filmão, especialmente pra você que é de faroeste, esse tipo de coisa assim, um clássico de hoje em dia. E galera, se vocês também quiserem participar do Caderno de Cinema, enviando suas indicações pra gente, esses filmes que vocês escutam toda semana que alguém indica, não tenha medo, não tenha vergonha, manda pra gente, é só falar com a gente na Rádio Universitária Paulo Freire, UFPE. Por onde, Bia? Bom, lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube é estranho você mandar essas mensagens, mas se você quiser, manda também. Não tem problema nenhum. É isto. E eu sei que a conversa tá muito massa e tudo mais, mas tá acabando agora o nosso tempo no Caderno de Cinema. A gente agradece a vocês que nos ouviram até aqui e a gente segue com a programação experimental da Rádio Paulo Freire, já com Roda de Conversa. Esse programa foi produzido por mim, João Lucas, e com a minha locução e de Beatriz Jatobá. Nos trabalhos técnicos, Larissa Correia, com a supervisão de Catarina Polônio.
Tchau e até o próximo Caderno de Cinema. CYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Nesta terça, a Rádio Paulo Freire transmite Cuscuz com Quê e Sessão Kids, a partir de meio-dia. Sintonize a AM 820 kHz ou assista ao vivo na nossa página no Facebook. Como convidado do Codinome Resistência, Paulo André Araújo, que é dirigente do Movimento Nacional de Luta à Moradia, aqui em Pernambuco. O Movimento Nacional de Luta pela Moradia e a OLMP, ela tem uma relação muito próxima com o nome do programa, Resistência, né? O surgimento do nosso movimento e de tantos outros movimentos sociais que lutam por moradia no Brasil, ele se dá justamente pela inércia do poder público, pela ausência, né? Porque a questão da política pública de moradia, ela é uma das mais importantes, que deveria ter um carinho, né? Um apreço maior dos gestores. Mas infelizmente a moradia, ela não é vista com bons olhos pelos gestores, porque a moradia, ela não é uma coisa isolada. Ela tem uma questão que a gente chama de habitabilidade, que é um conceito que discute a moradia com a questão dos serviços, como saúde, transporte, e infelizmente os movimentos surgem e na verdade buscam meios de provocar o poder público, né, através do direito de exigibilidade, provocar o poder público no sentido de garantir que nós queremos é o direito à cidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Rádio Paulo Freire apresenta Roda de Conversa. Boa tarde a todos e todas que ouvem a Rádio Paulo Freire 820 AM. Meu nome é Bia Jatobá, eu sou estudante do 6º período de Rádio, TV e Internet da UFPE e também sou a mediadora do Roda de Conversa. A gente vai falar sobre o projeto Língua Solta. É um projeto aqui da UFPE e eu estou com o Ítalo Ferreira, que é integrante desse projeto, e também com Larissa Correia, que vai me ajudar a conversar aqui sobre esse projeto que está sendo feito pelo pessoal de Odontologia e Fonoaudiologia da UFPE. Pronto, se apresenta pra gente. Bom, gente, olá, boa tarde. Me chamo Ítalo, sou aluno do 4º período de Odontologia da universidade. Mais próximo, melhorou? Sou aluno do 4º período de Odontologia da universidade e faço parte do projeto Língua Solta, aqui na UFPE. A ideia do projeto é justamente atender bebês de 0 a 24 meses. Certo. Apresenta também, Larissa. Oi, meu nome é Larissa, eu sou estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE e estou aqui na Paulo Freire. Se você que está ouvindo quiser participar da nossa conversa de hoje, as nossas redes sociais estão abertas. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire UFPE no Twitter, no Instagram e também no Facebook, que é onde está a nossa live. Agora a gente vai conversar um pouco mais sobre esse projeto massa daqui, que é o projeto Língua Solta. Para começar o programa, o que é exatamente esse projeto? Bom, o projeto Língua Solta ele surge a partir do momento que a doutora Roberta Martinelli, lá em São Paulo, ela cria, de acordo com sua tese de doutorado, o teste da linguinha. E esse teste da linguinha ele passa a ser obrigatório em todo o Brasil. E a partir disso, a professora Ana Cláudia, junto com o professor Hilton do Departamento de Fonoaudiologia, se juntam aqui em Pernambuco e dão início ao projeto para diagnosticar bebês que têm língua presa e por causa disso não conseguem mamar e, consequentemente, quando crescem, não conseguem se comunicar direito. Então, o projeto ele visa diagnosticar esses bebês e tratar esse problema. Então, a gente trabalha com diagnóstico e tratamento desses bebês e, atualmente, a gente também está fazendo acompanhamento por mais alguns meses dessas crianças, porque como elas passam muito tempo, muitas vezes sem mamar, às vezes passam 3 meses, 4 meses, elas perdem a capacidade da pega. Então, assim, a gente precisa acompanhar por mais tempo para poder readaptar essa criança, como mamar, como se alimentar da forma natural. Mas como é que elas se alimentam sem... Aí é que entra o problema. Elas começam a tomar leite artificial, que é algo que pra gente e pra elas é totalmente maléfico. Então, assim, o leite da mãe tá ali, a mãe tá produzindo e ela não consegue amamentar porque a criança não consegue pegar, não consegue mamar, não consegue ter uma alimentação
consistente. Entendi. Porque muitas vezes o que a gente vê é que o bebê, ele, tipo, cansa quando tá mamando. A gente vê que a criança, ela pega, se alimenta, se irrita e começa a ter o seu horário de sono totalmente trocado. Então, assim, por causa dessa problemática, a criança fica bem irritada. E como é que esse projeto funciona aqui na instituição? É um projeto de extensão para os alunos? Isso, é um projeto de extensão. A gente funciona toda quarta e quinta, de 8 até meio-dia praticamente, lá na Clínica C, do Departamento de Odontologia, e a gente atende esses pacientes de acordo com a demanda espontânea. Então, chegou, tem só a suspeita, traz para o projeto, a gente faz o primeiro atendimento, faz diagnóstico é indolor, sai na hora a resposta, sai na hora o diagnóstico, e quando o diagnóstico positivo, a gente já faz o requerimento de exames e já marca o procedimento cirúrgico, que é uma cirurgia de 5 minutinhos. Que rápido. É bem rapidinho. E como é que as pessoas fazem para encontrar vocês nesse projeto? Porque eu não sabia até ir procurar por tu. Pronto, a gente tem as redes sociais. No Instagram a gente tem o Projeto Língua Solta, que é @Projeto Língua Solta. No Facebook a página Projeto Língua Solta. Mas antigamente o que acontecia era, a gente não tinha essas redes sociais que direcionavam os pacientes a virem até aqui. A gente conhece muitos profissionais de saúde que são amigos do projeto, que participaram, se formaram na universidade ou fizeram mestrado, doutorado por aqui e conheciam o projeto, e acabam que as maternidades de Recife direcionam os pacientes para serem atendidos aqui. Legal. Porque esse serviço deveria ser ofertado na maternidade junto com o teste da orelhinha, com o teste do pezinho, teste do olhinho, mas não acontece. Por não ter profissionais formados e profissionais especializados nesse teste, que é um teste simples, esse tipo, curso é 2 dias, eles acabam direcionando para cá. Então, assim, em Pernambuco, nós somos especialistas em relação a esse tipo de atendimento. Poxa vida. Vocês têm contato com o trabalho já profissional? Tipo, enquanto alunos, vocês têm contato com essas pessoas? Logo quando a gente entra no projeto, a gente passa por 1 semana ou 2 de treinamento para aprender a fazer o teste da linguinha. Então, a gente aprende a fazer o teste, e logo que a gente aprende a fazer o teste, quando os pacientes chegam, a gente é acompanhado por profissionais de saúde, mas o teste é feito por nós. Então, assim, o acadêmico, ele tem a oportunidade de tocar, de fazer o teste, de ser autor da resposta do teste. Tanto é que na fichinha do teste tem lá a assinatura do profissional, a assinatura do estagiário. Então a gente sabe quem foi o estagiário que estava de plantão naquela manhã. No caso dos estagiários, são vocês, os alunos. Que estava ali, que acompanhou aquele paciente, que a gente tem a oportunidade de debater com os profissionais que já são formados como vai proceder o tratamento daquela criança, porque o teste ele pode dar normal, duvidoso ou alterado. Então, quando ele dá duvidoso, a gente precisa sentar, debater, ver se a criança realmente está com algum problema, se vai direcionar para cirurgia, se não vai, para depois a gente chegar a um denominador comum. A partir de que idade o bebê pode fazer? Nasceu, ele já pode fazer o exame? O certo era fazer assim, nasceu, um dia depois do nascido, faz o teste da linguinha. Tem alteração, já faz a cirurgia. Ou se terminou o parto, o médico já viu que tem alteração de língua, ele já poderia fazer no parto. Entendi. E como é que tu acha que isso afeta o aprendizado dos alunos, esse contato com os profissionais já estabelecidos e tal? Para nós, acadêmicos, assim, se torna totalmente benéfico, porque o curso de odontologia, por exemplo, ele abdicou algumas cadeiras do ciclo de atendimento de bebês. A gente vê atendimento de criança a partir de 5 anos. E a neonatologia, na odontologia, muitas vezes é negligenciada. Então, o quê? Neonatologia. Que é a área que trabalha especificamente com bebês. Entendi. Aí, essa área muitas vezes é negligenciada. E atualmente existe uma vertente da odontologia que está tentando trazer de volta esses atendimentos com as mulheres grávidas, com bebês e tudo mais. Para nós, enquanto estudantes, se torna muito positivo, porque a gente aprende como lidar com o público. Porque muitas vezes a gente vai chegar no 5º período, nunca participou de uma extensão, e a gente já chega ali com uma ficha de anamnese imensa para poder se adequar àquela ficha e se adequar àquela pessoa que nunca viu a gente. E ficha de anamnese é o quê? Pronto, a anamnese é quando você pega todos os dados principais do paciente. Então a gente precisa saber nome, histórico todo. Se ele tem algum problema de saúde, se ele já foi atendido, quem direcionou ele para lá. Então a gente precisa fazer uma bateria de perguntas que muitas vezes deixam a gente tipo, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer se eu nunca participei disso? Se não tem esse treinamento?
Oi, Ítalo. A gente viu aqui que o Conselho de Medicina, ele disse que os dentistas e fonoaudiólogos não estariam aptos para fazer esse tipo de procedimento. Sim. E aí, vocês, como é a formação de vocês e por que vocês podem sim fazer esse projeto? Pronto. O teste da linguinha, ele foi colocado e ele foi feito, ele foi ativado como uma lei federal, a lei 4.002, se eu não me engano, está aqui nessa cartilha. E essa lei, 13.002, lembrei. Essa lei, ela foi sancionada e por ser lei federal, a gente não pode ter uma restrição de mercado para fazer o teste da linguinha. O teste da linguinha é um teste que qualquer profissional de saúde qualificado pode fazer. Então não existe isso de que o médico é a única pessoa responsável por. O que o Conselho de Pediatria tem dito é que o teste da linguinha não é um teste que está totalmente calibrado. Eles falam que não existiu uma pesquisa benéfica e eficiente para que esse teste fosse realmente colocado em consideração e que não foram atendidos tantos pacientes assim para que esse teste seja um teste de ouro. Atualmente, o Projeto Língua Solta o que fez? A gente nem sabia dessa nota quando a gente tomou consciência, foi quando a gente já estava terminando a pesquisa. A gente tem uma doutoranda da Universidade de Pernambuco e ela está terminando de fazer um levantamento de dados em 6 principais maternidades de Recife. E esse levantamento que a gente está fazendo, a gente está notando que a cada vez que a gente ia na maternidade, fazia o levantamento de 30 pacientes, pelo menos 6 já tinham um processo de alteração de língua. Poxa. Então, se o Conselho de Pediatria fala que não existe essa alteração, é porque não existem profissionais da medicina que tenham capacitação suficiente para diagnosticar esse problema. Porque o que eles falam muitas vezes para os pais a língua vai soltar, só que histologicamente falando, estudos já comprovam que essa língua não solta, independente de você fazer fonoterapia com 15 anos, 10 anos, 20 anos. Você precisa de uma cirurgia, que é a frenectomia, no caso no adulto, e a frenotomia, no caso no bebê, para poder fazer essa soltura do frênulo. E depois, caso haja necessidade, aí você vai para o fonoaudiólogo, e lá no fonoaudiólogo ele vai direcionar que tipo de terapia vai ser feita. E esse frênulo é o que, no caso, segura a língua, isso, digamos assim. Aquela pelezinha que tem bem embaixo da língua. E um adulto, ele pode fazer esse procedimento em qualquer momento da vida ou Pode. tem restrição? Pode fazer em qualquer momento da vida, a menos que os exames deem alterado de alguma coisa. Mas, tipo, pro adulto não é o teste da língua específico. A gente tem um teste Marchesans, que é um teste que vai avaliar se a língua vai para frente, vai para trás, vai para o lado, vai para o outro. Vai avaliar também a linguagem desse adulto. O teste da língua é específico para de 0 a 2 anos. Falou, já tem a criança já consegue botar a língua para fora, a criança já consegue abrir a boca, já consegue falar as palavras, a gente já direciona para outro tipo de teste. Entendi. Agora, Ítalo, por que você escolheu participar desse projeto em específico? Bom, eu sempre gostei de criança. Uhum. E quando eu estava terminando meu segundo período, a professora Ana Cláudia, que é a professora coordenadora, ela estava com os seus participantes já se formando e o projeto estava ficando sem alunos. E ela foi a minha turma e disse: alguém quer participar de cirurgia de bebês? E claramente, alguém que está saindo do segundo período, que está doido por cirurgia, vai dizer: eu vou ver cirurgias. E eu disse: vamos. E assim, quando eu cheguei no projeto, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar: o que é que acontece aqui? Porque eu sou segundo período e eu não sei fazer cirurgia. E como é que eu vou fazer cirurgia? Ela disse: não, ela me explicou direitinho. E sendo uma profissional brilhante, do jeito que ela é, ela mandou os artigos todos pra gente poder ter conhecimento do que era o teste, do que era o projeto, como aquilo tinha sido criado. Tive a oportunidade de fazer o curso com a autora do teste. Ela foi uma das mentoras que me treinou para fazer o teste da linguinha, que veio para Recife totalmente gratuito. A gente só pagou a passagem de ida e de volta dessa mulher, que é a doutora Martinelli. E ela veio pra cá, deu o teste gratuitamente para todos os alunos do projeto. Todo ano ela vem pra cá e, ela realmente se disponibiliza a ensinar e mostrar aquilo que ela tá fazendo. Existe, para nós, enquanto acadêmicos, assim, a extensão, principalmente no curso de odontologia, ela faz parte da sua complementação de estudante. Sim. Porque nem tudo você vai aprender na clínica, nem tudo você vai aprender na sala de aula. Eu acho que em qualquer área, na verdade, sim, né? Porque verdade. a gente tá aprendendo as coisas aqui na universidade pra levar pra fora, né? Pra as pessoas. Sim. Aí acaba que se você não se dedica a isso, se você não abrir a sua cabeça para outras coisas, você termina ficando meio parado, assim, sabe? Uhum. E o Projeto Língua Solta, ele tem um quê muito grande de atender a população carente de Recife, e não só de Recife.
a gente nota que a gente tá fazendo agora um mapeamento, eu tô fazendo esse mapeamento, que é um trabalho meu, de quais são as cidades que nós temos atendidos. E a gente tem notado que a gente tem atendido do litoral até o interior do estado. Poxa. Tem gente que chega aqui de 3 da manhã e fica esperando dar 8 horas para ser atendido. E, tipo, pra gente é bem complicado, porque a gente tá trabalhando com pessoas que, às vezes, não tem nenhuma condição, mas descem no carro do TFD, que é o carro da prefeitura, para poder ser atendido aqui em Recife. E chegam aqui totalmente desacreditados, sem saber se vai conseguir atendimento, se não vai. E lá no projeto, assim, a gente aprendeu que se tem 30 pessoas, a gente vai atender as 30. Se a gente faz um intensivo e tipo, o último atendimento for de 1 da tarde, fica até 1 da tarde. E, assim, eu fico muito feliz porque a gente aprende na prática. E é uma coisa que minha orientadora, a professora Ana, disse, que a gente precisa devolver à sociedade que compra o arroz, que compra o feijão, e que esse imposto é dado para poder pagar meu estudo aqui na Federal. Eu preciso fazer alguma coisa em troca. E eu acho que essa é a coisa que eu tenho feito em troca para poder ajudar a sociedade, sabe? Eu super Você concordo. sabe se o curso de odontologia ele tem outros projetos também assim voltados para o público? No curso de odontologia temos projetos de todas as áreas e instâncias. Assim, a gente tem o trauma dentário, que trabalha especificamente com pacientes que tiveram algum problema de dente quebrado, algum processo. Temos o projeto de bucomaxilofacial, que trabalha com dentes inclusos, trabalha com remoção do terceiro molar, com cirurgias mais complexas. Tem um projeto de dor na ATM, que é essa articulaçãozinha aqui, que também trabalha com terapias alternativas, que trabalha fazendo moldagem para você não ter mais o bruxismo. Quem mais? Temos o Parkinson, que trabalha com o projeto da medicina dentro do Hospital das Clínicas e atende pacientes de Parkinson. Como é que a gente encontra esses programas? Então, eis a questão, porque assim, lá no meu departamento não existe especificamente uma coordenação ou uma organização do DA que direcione, que apresente esses projetos para o social. A gente, enquanto aluno, vai conhecendo os projetos de acordo com as cadeiras que a gente vai pagando. Então, meio que falta um lugar para essas pesquisas se encontrarem, né? Sim, é uma coisa bastante preocupante, porque assim, a gente não tem conhecimento das coisas que estão acontecendo no próprio departamento. E nem do que está acontecendo na universidade no geral, né? Porque, tipo, eu não sabia desse projeto e eu tô na universidade. Imagine quem tá fora. Exatamente. A gente se preocupa muito com isso do tipo... Quando eu entrei no projeto, não existia, por exemplo, uma rede social específica para o Língua Solta publicar aquilo que estava fazendo. E quando eu entrei, a professora Ana me convidou para trabalhar com ela, eu disse, por que não fazer um Instagram e um Facebook, que é uma página que todo mundo vai acessar? E por que não disponibilizar informações ali? E por que não postar o que a gente está fazendo nessas páginas? E foi uma forma que a gente conseguiu alavancar isso aqui. No Língua Solta, especificamente, a gente não tem, por exemplo, financiamento da universidade para trabalhar. A universidade disponibiliza só o espaço da clínica e tudo que a gente tem lá foi doado por alguém. Então, da gás que a gente tem, foi um paciente que foi atendido, voltou para fazer a revisão cirúrgica e disse, eu comprei esse saco de gás porque eu vi que vocês precisam. Poxa tá vendo essa luva? Eu trouxe porque eu sei que vocês precisam. Os materiais que a gente usa de instrumental, foi a professora Ana que comprou, a gente traz dentistas para serem formados aqui, então eles vêm e eles compram material. É uma forma que a gente encontrou para poder, tipo, não cobrar esse dinheiro que a universidade já não tem, especificamente falando, e ainda tentar continuar o projeto. E, assim, é bastante complicado, sabe? Você saber de tudo que tem lá na universidade, você saber de tudo que tem no seu departamento, porque são muitos e muitos projetos que não tem divulgação. Fica difícil assim, né? Onde é que atua especificamente o Língua Solta? Tipo, onde a pessoa chega na universidade e vai encontrar? Chegando na universidade, você vai para o departamento de odontologia, especificamente na Clínica C. Entendi. Eu tava falando com tu antes e você me disse que é mais de uma área que está envolvida nesse projeto. Sim. Além de odontologia, tem a gente tem alunos de odontologia, de fonoaudiologia daqui da UFPE e da Unicap. A gente tem um aluno de enfermagem da FPS. Temos profissionais da pós-graduação de psicologia do bebê da Fafiri que fazem estágio com a gente. A gente tem uma nutricionista. Eu acho que só.
Enquanto o que muda pra você na sua formação profissional é esse contato com todas essas outras áreas, essa interdisciplinaridade, assim? É exatamente a interdisciplinaridade, porque a gente não tem isso nos cursos de saúde daqui da Federal. Os cursos são totalmente isolados e ou você faz extensão com os outros cursos ou simplesmente você nunca vai ter contato com as pessoas. Acho que só existe uma cadeira no departamento que envolve todos os cursos e essa cadeira só tem 15 vagas por período e é bastante difícil de conseguir pleitear uma vaga. Mas não existe, tipo, alguma forma de você fazer uma atividade em conjunta. E assim, pra mim, enquanto acadêmico, poder tá atendendo alguém e de repente o psicólogo chegar e dizer: não, você não vai explicar a cirurgia para o pai, você vai explicar a cirurgia para a criança, você tem que conversar olhando para a criança. Se o procedimento é feito nela, você tem que olhar para ele e conversar com ele. Se você precisa abrir a boca dele, você pode convencer ele conversando com ele que você vai fazer isso. Modifica totalmente a sua forma de pensar, porque a gente aprende que existem determinadas formas de condicionar a criança, mas tipo, na prática, esse condicionamento acaba sendo: sente, cale a boca, segure, abre a boca. Verdade. Quando no projeto você aprende várias formas de poder fazer. Às vezes um atendimento de um ponto dura 30 minutos. Mas a gente está tentando ao máximo não traumatizar uma criança. Realmente, porque eu acho que dá até muita criança que até para tomar o exame da gotinha, tem criança que é totalmente traumatizada com isso, né? Que fica gritando lá e tudo mais. Então, realmente é muito importante esse... É uma questão também de humanização do atendimento, Sim, né? A gente tenta fazer o atendimento máximo de humanizado. Tanto é que a gente atualmente está tentando modificar até o jaleco que a gente usa. A gente não quer mais usar branco, a gente quer usar jaleco colorido. As toucas que a gente está usando são o máximo. A gente sempre estimula: tem dinheiro para comprar touca colorida? Compre. Quer vir de touca de bichinho? Venha. Quer vir... Minhas toucas são bem alucinadas, assim. E... isso mostra que a criança, ela entra numa... Porque assim, tem criança que já entra olhando assim, dizendo: meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? E os pais, eles não têm um preparo de dizer: olha, você vai lá. O pai chega pra criança e diz assim: o tio vai cortar a sua língua. Então a criança já chega tipo: oi, você vai cortar minha língua, então eu não quero estar perto de você. Já chega nem querendo estar lá já, né? Então você já fica tipo: meu Deus do céu, calma. Eu lembro que eu tava no projeto esses dias e eu fui tirar 2 pontos de uma criança. E eu tava conversando com a criança normalmente, não sei o que. A mãe virou pra criança e virou pra mim e disse: vai doer, pronto. Ai, a menina começou a Deus gritar: do vai céu. doer, vai doer, vai doer. Eu já tinha passado anestésico tópico, que é o tipo uma pastinha que deixa a boca anestesiada, com gosto de morango. A pirra já tava adorando. Tava um atendimento maravilhoso. A mãe vira pra criança e diz: vai doer. Aí eu disse: calma. E você nota que o atendimento pediátrico, como diz minha professora, não é a criança, é o pai da criança. Você não tá atendendo uma pessoa, você tá atendendo 2. E se a mãe vier com o pai, são 3. Se vier com a avó, são 4. E no assim, final das contas, você precisa... Vocês estão tentando não traumatizar as crianças, mas vocês lidam com adultos traumatizados, né? Exatamente, É verdade, isso. poxa, eu não A tinha gente tá pensado lidando com pessoas que já vieram. Tipo, eu não gosto de dentista. E detalhe, que é uma clínica odontológica. Então todas as cadeiras estão uma do lado das outras. Os mochos estão ali, a gente tá ali olhando pra cada dor. Tem pai que senta e diz: eu não quero fazer não, mas eu vou fazer o teste. Mas eu não aguento não. Aí se levanta e sai chorando. Ave Maria. Aí você: não, calma. E tipo, antes de você fazer psicologia que não existia lá no projeto, quando ele não existia, a gente olhava pra cada dor e dizia: acabou. Agora a gente consegue chegar: fulano, vem cá, dá uma conversadinha aqui, dá uma avaliadinha nisso aqui, ver se o que a gente pode fazer, vamos modificar isso aqui. A gente faz uma vez por ano a semana de imersão no projeto Língua Solta, e a gente traz muitos dentistas para poder participarem dessa imersão. E às vezes a gente ganha uns presentes assim bem interessantes. Tipo, uma dentista chegou e disse: eu criei esse método no meu consultório, que é uma manta que prende a criança. Meu Deus. Mas assim, calma, não é prender de forma ruim. Tá. Ela, tipo, é uma manta pequenininha pro bebê e ela meio que segura esse bebê como se ele estivesse no útero. Então a gente segura a mãozinha dele. Tá. A gente deixa ele bem acalentado, assim, a mãe segurando ele em cima dela e conversando com ele. Então, tipo, ele faz o procedimento tranquilaço. Poxa vida. Numa criança maior é um pouco mais complicado, porque ninguém quer estar preso. Então a gente tenta fazer o máximo de uma criança maior para que ela fique sozinha na cadeira, para que ela tenha autonomia de cuspir, para que ela tenha autonomia de fazer tudo. Então a gente voltou a falar de adulto agora, desses traumas e tudo mais. Você tinha falado dos malefícios, né, da língua presa para os bebês. Sim. E para os adultos, como é que... O principal malefício que a gente tem observado é que as pessoas se retraem muito por ter língua presa.
Retrai socialmente. Sim, elas acabam sendo mais tímidas, elas acabam não querendo falar tanto. E isso é um problema porque a gente precisa tratar de outras formas, né? A gente já teve casos de... Às vezes a gente abre umas exceções, assim, tipo, alguém chega lá com... Já aconteceu de chegar um senhor com 50 anos e ele disse, eu falo errado. E eu tenho língua presa. E eu queria ser atendido. E a gente não ia dizer não pra uma pessoa dessa. A gente disse, tudo bem, vamos fazer os exames, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vamos fazer cirurgia. Fizemos a cirurgia. Mas eu ainda continuo falando errado, porque você passou 50 anos com sua língua acostumada a falar de uma forma. Então a fonoaudióloga foi lá, fez o requerimento, disse, vai para a clínica escola, agora você vai fazer atendimento fonoterápico. Para o adulto é muito mais complicado, porque... E eu nem falo do adulto, eu falo do adolescente. O adolescente é muito mais complicado, porque é a fase que você quer estar sendo aceito socialmente por todas as pessoas. Você quer estar integrado, você quer estar conversando e você se vê travado porque determinadas palavras você não consegue falar de jeito maneira, ou quando você fala errado e você vira chacota dos seus amiguinhos do Cebolinha e não sei o que. E a gente sempre conversa com os pais sobre isso porque é bastante preocupante. E não só isso, né? Esses dias a gente estava atendendo um pré-adolescente e eu descobri que a língua presa, ela também interfere na sua vida social em relação a beijo. Tinha um menino que a gente tava conversando com ele, e aí, como é que tua vida, não sei o que, e blá blá blá, tu namora, ele travou. Aí ela disse, tá vendo que esse é um problema sério, que inclusive retrai a pessoa de se relacionar com outras. Vai além do físico. Vai além do físico, e você fica tipo, minha gente, como é problemático. Um problema desse tamanho que interfere na vida da pessoa toda, praticamente. Realmente. E assim, sem o projeto Língua Solta, para onde iriam essas pessoas que vocês atendem? Aqui em Recife, a FOR, que é a Faculdade de Odontologia do Recife, está tentando começar um programa. Porém, a gente não sabe dia, não sabe constância, não sabe quem é atendido. Além disso, se você for adulto, você consegue fazer frenectomia tranquilamente lá em odontologia, porque na cadeira de cirurgia bucomaxilofacial, todo mundo tem por obrigação de fazer esse tipo de cirurgia. Então, os alunos aprendem a fazer e fazem. Mas se você for bebê, eis o problema. Os profissionais de odontologia não querem atender por ser uma área bastante delicada. Uhum. Tipo, por mais que seja uma anestesia de 1 grão de arroz, tipo, você vai colocar do tubete pouca coisa num bebê. Por ser um bebê, já é muito delicado. Então, tipo, as pessoas ficam muito preocupadas e não querem atender. E que seria a melhor idade, né, pra fazer esse tipo de cirurgia, porque não ia ser afetado e ficar com esses traumas. Era o que a gente queria, que todo mundo fosse operado ainda quando criança, mas o povo quer esperar fazer 6 meses, 7 meses, 1 ano, aí traumatiza uma criança de forma totalmente desnecessária. Pra gente terminar aqui nossa conversa de hoje, eu queria perguntar, como é que você acha que esse projeto pode ajudar a aproximar a universidade da sociedade para que todo mundo tenha uma ideia melhor, né, do que a gente faz aqui dentro? Pronto, a gente, para criar isso, a gente fez uma cartilha, que é essa cartilha Teste da Linguinha, que está disponível lá no projeto, no Insta do projeto. Pode falar qual é o Insta? Projeto Língua Solta, @Projeto Língua Solta. E lá a gente deixa disponível, sempre que a gente vai nas maternidades, a gente sempre deixa disponível para os pais o porquê de fazer o teste, o porquê de fazer a cirurgia. E a gente nota que, assim, não é porque é o meu projeto não, mas eu vou puxar um pouquinho. É um projeto que está muito próximo à comunidade, porque a gente está tratando de saúde de crianças. Então, assim, é um projeto que a gente nota que realmente a gente está tendo um público bastante pobre, que às vezes não tem dinheiro para comprar um picolé para o pós-cirúrgico. A gente vai lá, compra e dá. E assim, eu vejo que é um projeto que tipo, se ele não existisse, muito provavelmente a gente ia ter muito mais gente sem conseguir mamar, sem conseguir fazer muita coisa. Então, assim, o projeto em si, ele tá preso na comunidade, sabe? As pessoas já viram boca a boca. Tipo, alguém chega no projeto, você foi indicado por quem? Por ninguém. Meu primo veio aqui semana passada e ele foi tratado. E eu percebi que ele melhorou, eu também vim, porque meu filho deve ter. Então, já virou, tipo... As pessoas vão pra maternidade já perguntando, faz o teste da linguinha? Ah, mas aqui não faz não, então vou ter que ir lá pro Língua Solta. E, assim, pra gente é bom e ruim. Bom porque as pessoas estão procurando esse serviço, e ruim porque o serviço deveria ser ofertado pelo Estado e não é. Muito obrigada, então, Ítalo, por nada, por pessoal, estar aqui com a gente. Lá. De novo, pode falar como que as pessoas podem chegar no projeto? Pronto. Todas as quartas e quintas, de 8 até meio-dia,
a demanda é espontânea, então só é chegar, pegar uma ficha lá na recepção e esperar o seu atendimento. De 0 a 24 meses. Se por um acaso você tiver 3, 4, 5, 6 anos, a gente ainda faz o teste de Marchesã e direciona para outro serviço para fazer a cirurgia, caso seja necessário. E se for adulto, talvez existe uma vez no mês que um dos profissionais dentistas se organiza para atender todos os adultos. Mas assim, a gente geralmente direciona os adultos para a clínica da universidade. Então é bom tentar contatar pelas redes sociais. Isso. Pode mandar mensagem que a gente responde. Sempre tem uma equipe disponível para responder tudo na mesma hora que você enviar a mensagem. Tá bom, então. Valeu. Obrigado. Esse foi o Roda de Conversa de hoje. E eu, Bia Jatobá, Larissa e Ítalo Ferreira, nós conversamos sobre o projeto Língua Solta, que é um projeto aqui da UFPE, do Departamento de Odontologia, não é isso? Isso. Pronto. Se você pegou o programa pela metade ou só quer ouvir de novo, é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire UFPE, lá no YouTube ou no Facebook. A gente também tem Twitter e Instagram com o mesmo nome, Rádio Universitária Paulo Freire UFPE. A produção do Roda de Conversa de hoje foi feita por mim, Beatriz Jatobá. Teve a participação de Larissa e do Ítalo, com os trabalhos técnicos de Joy e a supervisão de Catarina Polônio. E a música tema? A música tema... Enfim, Lewis. Obrigada por ouvir a gente e até semana que vem. ZYI 775 AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da UFPE. A gente vai conversar agora com a professora Eliette Santiago, que é professora do Centro de Educação da UFPE. Professora Eliette, desde a campanha eleitoral, o então candidato Bolsonaro promete, usando as palavras dele, varrer, entre aspas, Paulo Freire da educação. A senhora acredita que isso é possível? Olha, eu acho que isso pode reduzir o vigor, mas não acho que a gente possa